sempre pensei comigo, vai me chamar de pai, me pedir abrigo. E nada me chama de pai outra vez, eu te carrego no colo, seco tuas lágrimas, meu filho pródigo, volta pra casa. Te quero assim mesmo, num único abraço, te perdoo e te trato. É verdade, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma noite estamos na Tua presença. Obrigado, Pai, porque hoje, Pai, dia de Páscoa, dia de passagem, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua palavra. Estamos, Pai, querendo que o Senhor faça, Pai, que a Tua palavra venha ao nosso coração e mude, transforme. Pai amado, é isso que nós te pedimos nessa noite. Pai, que Teu Espírito Santo abra o nosso coração e nossa mente. Que a Tua palavra, Pai, encontre, meu Deus, e que o Senhor nos ajude a entender. Que o Senhor possa me usar nessa noite e usar Teu povo, Pai, para saber aquilo que o Senhor fez nesta semana, que é maravilhoso, que nós muitas vezes não entendemos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Fala conosco. Fala, Pai, segundo o Teu querer, segundo as Suas misericórdias. Derrama sobre nós o Teu amor nessa noite, Deus. Perdoa primeiro os meus pecados, Deus, porque eu não quero impedimento hoje, Pai, nem na minha vida, nem na vida dos Teus. Então nos perdoa para que a Tua palavra, Pai, possa fluir nessa noite. É que eu te peço. Sabemos que nós erramos e pecamos, mas estamos aqui, meu, confessando diante de Ti, para que não haja interrupção, para que não haja, meu, distanciamento de Ti e nós nesta noite para Te ouvirmos. É isso que eu te peço, certo que me ouve. Nós te louvamos com nossas palmas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Boa noite, sente-se em nome de Jesus. Graças a Deus, boa noite. Foi um bom dia para você hoje, não? Muito chocolate, não? Preste atenção. Eu sei que hoje é um dia especial, não é? Foi praticamente, vai ser. A noite também muito especial para a gente, porque é um dia que muitas pessoas se reúnem. Geralmente quem tem os papais vivos vão até as suas casas, visitam, fazem aquele almoço de Páscoa, não é verdade? Mas eu quero continuar e quero fechar uma série que eu estou fazendo, e que não vai praticamente fechar hoje, mas eu quero finalizar algo que Deus colocou no nosso coração, porque Páscoa é passagem, mas a essência da palavra Páscoa é mudança. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem não tem algo na vida que gostaria que mudasse? Acho que todos nós temos. Não é verdade? Você tem algo na tua vida que gosta, ou que gostaria, ou que quer que seja mudado? Todos nós, sem exceção. Mas, como eu vi uma palavra aqui hoje, eu me lembrei. Só que nós temos uma palavrinha que nos atrapalha muito e está na moda, que é a zona de conforto. Sobre zona de conforto, eu mudei a minha visão. Porque muitos dizem assim: vamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu mudei isso na minha vida. Eu não saio da minha zona de conforto, eu amplio ela. É muito melhor do que sair da zona de conforto. Vá aprendendo. Porque eu demorei para entender isso na minha vida. Então, se eu sair por sair da minha zona de conforto, não vai me adiantar nada. Eu vou ficar desconfortável e ter problemas do mesmo jeito. Mas eu posso agir na minha vida de maneira a ampliar a minha zona de conforto. Ampliar, não sair. Mas toda mudança, toda passagem, toda passagem que nós temos na nossa vida, ela traz realmente um grande problema, porque ninguém gosta de mudança. Talvez a gente goste de mudança, depois está tudo pronto, mas mudança dá trabalho. Não vamos lembrar uma mudança de uma casa, por exemplo. Você tem que empacotar tudo, não é assim? Quando você vai para uma casa maior, tem gente que acabou de mudar agora, não é? Tem mudanças que são boas. Por exemplo, se você sai de algo que não era teu para algo teu, isso até ameniza o trabalho da mudança. Você tem prazer em estar empacotando, jogando coisa fora, porque talvez o lugar já não cabe mais aquilo, trocando alguns móveis. Mas mesmo assim, é uma mudança boa, uma mudança que
está indo para melhor. Mas eu já mudei muitas vezes para a situação, antigamente, situação difícil. Casa de morada de aluguel, ter que sair de uma casa maior para uma menor, porque não conseguia mais pagar o aluguel. Então, tem todo tipo de mudança. E é sobre isso que nós estamos falando da Páscoa. E essa Páscoa, que hoje nós estamos vivendo, esse dia que nós vivemos, na verdade, essa noite que nós estamos, ela começou na sexta-feira passada. Foi quando Jesus, na verdade, vem para cumprir e para abrir caminho para a nossa vida, para a eternidade. Na sexta-feira passada, nós estávamos aqui e nós estávamos conversando que de 6 dias antes da Páscoa, Jesus entra, né? Jesus vem até Betânia, almoça ou fica na casa de Simão, o leproso. À noitinha, presta atenção, à noitinha ele vem para Betânia e fica na casa de Lázaro. São os dias anteriores à entrada dele triunfal, que chama-se em Jerusalém. Ele vinha ali para cumprir algo que Deus tinha prometido lá no começo, que nos seria enviado o Cristo, o Salvador. Então ele vem, almoça com os amigos, fica na casa de Simão, depois vai até a casa de Lázaro, Lázaro a quem ele tinha ressuscitado da morte, né? Lázaro, Marta e Maria. Ali acontece um fato, que Maria pega um vaso caro de perfume e unge ele, derrama e quebra sobre ele. Ali também estava Judas, que ao ver aquilo diz para Jesus, o acusa de indulgência, diz: olha, não poderíamos pegar esse dinheiro e fazer o bem para as pessoas? Não poderíamos pegar esses valores e dar aos pobres? Mas na verdade ele era o caixa ladrão da turma, né? Na verdade ele queria só mais lucro para ele. Jesus defende a Maria e diz: olha, ela está fazendo isso porque o nome dela vai entrar para a história. Porque ela está fazendo isso porque ela está antecipando a unção da minha vida, da minha morte, que eu vou fazer isso hoje. Passa aquela noite, de manhãzinha, Jesus vai estar entrando em Jerusalém. Presta atenção, eu vou só explicar por enquanto, para depois a gente falar mais rápido. Quero ver se eu dou hoje para vocês as 3 bases que eu tenho falado toda semana. Fazer um resumo disso, que tem 3 símbolos que Jesus nos deixou nessa semana, que é para mudar a vida de qualquer um. É para mudar a tua vida, é você aplicar isso na tua vida e criar mudanças e mudanças boas. Mas você precisa de entender esse contexto, então eu vou contar, em vez de ficar lendo, vou contar os fatos, para você pôr você aos fatos que aconteceram. Então Jesus levanta pela manhã cedo, o povo esperando em Jerusalém. Imagine só, eu gosto muito dessa cena, os judeus todos, né, dominados pelos romanos, esperando um príncipe, esperando um rei, que entrasse para defender, que entrasse para pegar aquela situação e transformar, viesse ali montado num cavalo branco. Então todos eles colhem palmas, fazem uma passeata com palmas no chão, palmas um ramo de uma palmeira, não é? E que aquilo para Israel era símbolo de vitória. E cria aquela grande comoção na cidade. De repente, em vez de eles virem entrando quem eles esperavam, um Jesus valente, um Jesus montado num cavalo branco, que vai vir. Só que vai ser Apocalipse. Eu digo sempre, não queiram ver esse Jesus, porque ele vai vir para vingança, ele vai vir para corrigir as coisas de fato. Aí de repente me entra Jesus lá, montado num burrico. Toque, 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 né? E o povo, uns decepcionados, outros numa euforia, uma gritaria tal, mas uma decepção. Quando Jesus chega na cidade, ele olha, acabou a euforia, acabou as palmas, ele olha e ele vê que ele não foi bem aceito, a cidade não o reconhece como filho de Deus. E ele diz, e chora sobre a cidade, ele diz: poxa vida, em outras palavras, que pena que esse povo, um povo que eu quis visitar, nessa entrada minha, que é para cumprir as escrituras, eles não entenderam que eu sou filho de Deus, e que o símbolo do jumentinho era a minha humildade, era aquilo que eu não vim fazer política, eu vim transformar uma coisa. E eles não aceitaram, e por isso eles não puderam ter paz. E ele diz então para a cidade: dias virão em que vocês vão ver que coisa terrível vai acontecer. Vão cercar a sua cidade, vão levar seus filhos, não vai ficar nessa cidade pedra sobre pedra. Se não me engano, 40 anos depois,
esse fato aconteceu? Então, muitas vezes, eu sempre quando lembro disso, muitas vezes a gente está precisando e quer um Jesus desse jeito. Quer um Jesus triunfante na nossa vida, fazendo vitória em todas as coisas. E a gente não entende que a vitória de Jesus é diferente. O que eu tenho falado nesses dias é para mudar a tua vida, o conceito, para você viver uma semana, não só essa, mas a próxima que virá, do ano que vem, se aqui estivermos, ou se você estiver aqui, para você viver essa semana de transformação, de mudança. Jesus, na semana que ele entra na cidade, ele chora sobre a cidade e ele começa a nos ensinar, ele deixa nos ensinamentos, deixa simbolismos para que a gente entenda o que vai acontecer. E o primeiro símbolo que Jesus nos dá, o primeiro símbolo lá em capítulo de número 12 de João, abram aí, 12, vamos lá para o versículo de número 24. Jesus está na cidade, chegam alguns gregos e diz assim: queremos saber se esse realmente é o Cristo, é o Filho de Deus. Os gregos, pessoas que não tinham direito, não é, de ter um Deus, pessoas de segundo nível, vamos dizer assim, na época, não eram adoradores, não eram judeus, não tinham direito. Muito crente que acha assim, o feiticeiro, o outro da outra religião, aquele outro lá, que esses não têm direito de Deus. Assim também eram os gregos, mas eles querem saber, será que esse é o Filho de Deus mesmo? E chegam e vão lá perguntar, e Jesus diz: olha, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, preste atenção nos fatos, para vocês verem o que está acontecendo, porque, em outras palavras, num fim de semana, Deus vai mudar o mundo. Deus não precisou mais do que isso. Talvez você tem coisas que hoje Deus possa mudar na tua vida. Tem coisas que talvez demore muitas vezes, dias, e isso é um empecilho para a gente querer mudança. Porque, por exemplo, eu queria ter um físico melhor, né? Ter mais um fôlego melhor, né? O Rodrigo também, né? Obrigado, lembrei que ele está aqui pertinho, não me deixa sozinho. Mas tem muita gente que pensa assim, mas como ela sabe que vai exigir dela uma aplicação maior na vida, né? Fazer exercício, pagar um preço, vamos dizer assim, ela vai deixando de lado. Então, Jesus nos ensina isso, e ele começa a ensinar, e ele responde: olha, presta atenção no que vai acontecer comigo, porque se eu sou o Filho de Deus, os fatos vão se revelarem. E em seguida ele dá o primeiro princípio, o primeiro símbolo, o primeiro princípio. No versículo número 24 ele diz assim: em verdade, leia comigo, versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. E ele completa: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que não ama a sua vida, deixa eu traduzir assim, a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então Jesus está dizendo em outras palavras o seguinte: eu estou dizendo para vocês que eu vim para dar a vida para muitos, para a igreja, para muitos serem salvos. Eu estou fazendo um investimento. É o princípio do investimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer algo da tua vida, se você quer algo crescendo para você, algo crescendo na tua vida, quer que haja uma mudança real na tua vida, o princípio é você se doar para isso, é você se debruçar sobre isso, se aplicar nisso, porque senão não há mudança. Coisas que não exigem nada de você não têm valor. Coisas com valor geralmente vão exigir de você, e você vai se alegrar quando ter. É como o Jesus falava do parto que a mãe sofre os dias antes, mas depois, quando ela tem o bebê no colo, a alegria é muito grande, mas até aquele momento foi difícil. Então, o princípio que Jesus nos dá de investimento, ele usa o símbolo de uma semente. Eu preguei isso, só estou fazendo um resumo. O símbolo de uma semente. Todos nós, presta atenção que é isso que é importante, todos nós caminhamos, presta atenção, para todos nós, sem exceção, nós caminhamos para a vida, para colocar essa semente em algum lugar, para aplicar essa semente, para investir essa semente que chama-se nossa vida em algum lugar. Todos, sem exceção. O problema maior é o que nós estamos investindo. Eu estou investindo minha vida em quê?
Eu estou caminhando em quê para investir minha vida? Eu posso estar fazendo um bom investimento ou um mau investimento. Lembra do joio? Lembra do trigo? Mas porque se a minha vida se ela não tiver um investimento correto, eu também não tenho vida mais. Eu acabo perdendo a chance que Deus nos deu em Jesus Cristo de uma vida eterna. Então Jesus diz para nós, embora ele estava falando da igreja, ele diz: Mauri, José, Maria, deixa eu falar para você. Quando você quer alguma coisa, invista nessa coisa. Esteja pronto para morrer por essa coisa se você quiser. Se você realmente quer aquilo. Quer dizer, um exagero de linguagem para nós hoje. Porque tudo isso ele já fez por nós. Mas, meu amado, deixa eu falar para você. Quer algo? Comece a batalhar por esse algo. Não acha que isso vai vir de graça para a tua vida. Tudo que você investir, e tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre investimento. Por exemplo, se você abre em Eclesiastes, por exemplo, capítulo de número 11, rapidinho, tá bom? Porque eu já preguei isso na sexta-feira. Mas se eu não ler pelo menos alguma coisa, talvez você não entenda. Eclesiastes 11, muitas vezes nós só observamos as coisas e não investimos a nossa vida. Nós estamos caminhando para investir aonde? Qualquer coisa que você quer ver crescer vai exigir investimento. Abra aí. A semente é o símbolo de... Presta atenção nisso. Este símbolo da semente é um símbolo de recursos limitado. Não é ilimitado como muita gente pensa. Ou seja, ou eu invisto bem investido essa semente, ou ela morre e não dá fruto. Eu tenho que saber. Ela acaba, a vida vai acabar. A nossa vida aqui é passageira, ela vai acabar numa hora. Então eu tenho que saber investir. É limitadíssimo. Eu preciso saber investir na minha vida, porque uma vez que eu investir mal na minha vida, eu vou colher o quê? Coisas ruins. Aqui em Eclesiastes, capítulo número 11, no versículo número 4, cobra muito uma situação que nós muitas vezes esperamos. Diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeia. Só fica vendo dificuldade, vê dificuldade para vir na casa do Senhor. Olha para você ver, teve pessoas que não veio na sexta, teve pessoas que não veio hoje. Se eu não repito, é porque não estão dando valor. Me desculpe, eu sou obrigado a falar. Às vezes nós não damos valor para aquilo que deveria ser prioridade. Às vezes acontece de realmente a gente não poder ir, é diferente. Mas eu me lembro que quando eu me lancei nessa jornada para mudança de vida, olha, eu ia me arrastando para a igreja, mas ia. Por isso que eu falo, eu investi minha vida em algo que eu espero que dê produto para mim, que produza algo na minha vida, não somente aqui, mas para a vida eterna. E vou dizer para você, valeu a pena, porque Deus é um excelente patrão quando a gente trabalha para Ele. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de lucro de igreja, até porque nossa igreja ela tem que se manter, não é verdade? Então diz o seguinte: quem somente observa o vento, só nunca vai semear, e o que olha para as nuvens nunca vai colher. Se você fica esperando uma oportunidade excelente para investir, se você tudo que vai fazer olha para o vento, vamos ver, deixa eu ver como que o vento está, para ver onde eu vou colocar a semente. Quer dizer, eu vou esperar uma oportunidade excelente, vou ter que esperar. Sabe o que acontece? A gente nunca faz nada. Eu tenho que estar disposto a fazer, porque se eu ficar olhando só para a nuvem, deixa eu ver se vai chover hoje. Ah, se for, olha, fechou o tempo lá atrás, não foi, Rodrigo? Lá está tudo fechado o tempo. Tem gente que olhou de casa e falou, não vou nem para a igreja. Vai cair um pé d'água com meio... tem gente que é assim. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele diz assim, vou sair. Ele pensa, vou sair. De repente ele fala, eu não. Há um leão lá fora. Tem um leão lá fora, por que eu vou sair? Quer dizer, se nós só observarmos as coisas ruins, nós não saímos mais de casa, principalmente morando em São Paulo. Se você pensar que todo lugar só tem assalto, todo lugar alguém está morrendo, se você for pegar uma estrada, se você pensar que todo lugar tem um acidente, você não sai mais. E se você pensar desse jeito, você não faz o investimento correto na sua vida. Diz assim, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, antigamente eles não sabiam, hoje já sabem. Assim também, não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Você é de Deus, você é diferente. Eu vi a irmã falando aqui hoje, nós somos de Deus, nós somos um povo diferente.
Eu digo sempre para você, quando eu passo às vezes a semente do envelope, quando Deus nos dá a vontade, preste atenção, Ele já deu as condições. Quando Deus nos dá a vontade, porque o querer e o executar é dele. Eu só preciso saber se é dele que vem essa vontade, ou essa é a minha carne. Se for minha carne, claro, eu vou combater. Mas quando Deus dá um desejo no seu coração, ei, não dorme não. Vai para cima que a vitória é sua. Porque é Ele que dá as condições para você vencer. Seja numa doença, seja num problema sério, seja com um filho que está drogado, seja com uma situação de trabalho. E eu vou dizer uma coisa para você. Vale a pena o investimento. Vale a pena confiar essa semente a Deus. Vale a pena você saber que nessa semana, quando Jesus estava para mudar o mundo, até esses ateus que eu vi minha irmã falando, eles vivem a mudança do mundo. Porque eu estava procurando saber, não na religião, mas foi pelo cristianismo, por exemplo, que começou a evitar as matanças de homens e mulheres, na verdade, de sacrifícios humanos. Foi o cristianismo que começou a mudar tudo isso. Foi o cristianismo que começou a trazer a liberdade e o ensino para as pessoas. Não importa nem qual foi o cristianismo na época. Foi o cristianismo, depois da Páscoa, só foi possível depois da Páscoa, que começou a mudar a estrutura e o padrão do mundo, aonde já não se aceitava mais escravidão. Não pensa que veio da África, não, da Mama África, não. Não pensa que veio do candomblé, não. Veio do cristianismo. Esses mesmos que hoje dizem, às vezes, muitas vezes ateus, eles não têm a mínima ideia que eles vivem um plano mudado por Deus em um fim de semana, que começou numa sexta, quando estava culminando tudo, mas Jesus já tinha deixado toda essa experiência para nós, e Ele diz, Amauri, José, Maria, deixa eu falar para você, você quer algo para a tua vida? Saiba que você tem que investir. É como uma semente, às vezes a oportunidade é única. De semente eu entendo, porque ultimamente eu tenho plantado tantas coisas em casa. Lembra do meu maracujá? Lembra? Deu trabalho. Quantas sementes eu lancei no chão para que isso pudesse acontecer? Então, o primeiro princípio que Jesus deixa para a gente, logo no começo da semana, é o princípio da semeadura. Ou seja, você tem que investir. Quem trabalha em banco sabe que o investimento de hoje é um risco. Todo investimento tem risco. O único que não tem risco é o investimento nas coisas de Deus, quando Ele coloca no teu coração. Jesus mudou a essência dessa vida nossa, dessa maneira de a gente ver. Então, a próxima vez que você sentir um desejo do coração que vem de Deus, não é difícil você sentir. Você tem que estar próximo de Deus. Para estar próximo de Deus, você precisa estar próximo de pessoas de Deus. Para estar próximo de pessoas de Deus, você tem que achar um lugar onde você congregue e a palavra seja verdade naquele lugar. Aonde não te enganam, aonde não estão te lesando, aonde não estão só te interessado no seu dinheiro. Bem, esse é o primeiro princípio, mas o símbolo, a semente. Jesus tem uma semente como símbolo de investimento, mas não deixou só esse princípio. Esse princípio sozinho não vai à frente. Presta atenção, porque ele deixa 3 princípios que é como se fosse um tripé. Um princípio é algo que a gente começa, né? É base para fazer algo, mas ele deixa um outro, quer ver? Vamos voltar lá para João. Ele nos deixa outro princípio. Então, para finalizar, tem muitas coisas que eu vou falar ainda a respeito da semente, mas assim passar essa semana, amém? Que é muito importante para a gente. Abra a tua Bíblia então novamente lá em João. Vamos lá para frente. João 12. Mas talvez não dê, meu Deus, é pouco tempo, hein? Eu vou ter que abreviar muito. Talvez você não entenda. Muito. João 12. Perdão, João capítulo número 13. Eu vou ter que abreviar um pouquinho, tá bom? Senão a gente não consegue ver tudo. O segundo princípio que Jesus estabelece é o princípio da humildade, não só da humildade, mas da hospitalidade. Não adianta só eu, para o reino, investir como a semente, plantar a semente. Tem 2 coisas que tem que acompanhar esse investimento na semente. Primeiro, humildade. Junto com essa humildade, nós vamos ter também, junto com isso, a hospitalidade, saber tratar as pessoas. Eu estava conversando com uma amiga e estava até dizendo a respeito disso. Às vezes a gente não é humilde, às vezes nós não queremos fazer, e eu disse na sexta-feira. Eu trabalhei muito tempo, aprendi muito tempo com um primo meu, que é falecido já, mas eu aprendi muitas coisas com ele. Ele
Às vezes nós trabalhávamos numa agência, tudo bacaninha, tudo de roupa, e às vezes ele falava, Mauri, era nós que tínhamos que cuidar da agência. Então, às vezes ficava sozinho, Mauri, vai lavar o banheiro. Eu já meio metida besta, né? Tem muita gente metida besta hoje, mas eu também já fui assim. Eu lavar banheiro? Eu sou um desenhista. Meu negócio é sentar numa prancheta e ficar rabiscando. Sabe o que ele fazia? Ele falava, então assume o serviço aí que eu vou lavar. Ele era meu diretor. Não tinha essa para ele. Não era porque ele não mandava eu lavar por causa para me humilhar. Era porque precisava alguém fazer. Tinha eu e ele. Ou eu ou ele ia ter que fazer. E nisso também eu fui duro para ser tratado, mas depois do tempo eu falava, poxa vida, quantas coisas ele me ensinou e eu não percebia. Quantas coisas Deus quer te ensinar e às vezes você não percebe. Jesus aqui na última ceia, conhecido como a última ceia, capítulo número 13. No capítulo 13, versículo 2, para a gente ir à frente um pouco. 2 não. Mas pode ser. Diz assim, deixa eu pegar um pouco mais à frente, senão não vai dar tempo. 3. Jesus sabendo que o Pai tudo confiara a tuas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Você vai gostar desse final depois. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha que estava cingido. Preste atenção. Eu estava comentando na sexta, eu já preguei sobre isso também. Então só vou passar um pouco por cima para você entender e não perder a tua visita aqui ou a visitação de Deus na tua vida. Lá na época, você imagina, a ceia, todos iam comer, os discípulos prepararam a ceia como Jesus tinha mandado, mas eles usavam sandálias, né? De dedo, sabe? Sandálias. Então, eles andavam na terra, no barro, pisavam em esterco, pisavam em fezes de animais. Então, vocês imaginam, sentado todo mundo para comer. Né? Mas não era sentado numa mesa como nós sentamos hoje, tudo pé lá embaixo, dá até para estar com o pé sujo que ninguém percebe. Talvez alguém faça assim, né? Que cheiro é esse? É a carne? Não, não é não, alguém pisou em alguma coisa. Naquela época, era costume, e o jeito que eles sentavam é, uma cabeça, um rosto ficava perto de um pé. Era uma mesa baixa e eles faziam isso aqui, ó. Então meu pé aqui ficava perto do outro lá. Então, era costume. Tinha sempre alguém, ou um serviçal, alguém que era contratado, para lavar os pés das pessoas antes da ceia. Ou alguém mais novo, né, da própria família, tinha isso como obrigação. E Jesus, nesse ponto, ele não se faz de rogado. Ele vai lá, pega a bacia, pega lá, que é o dado hoje chamado lava-pés, né, que é na verdade ele está nos ensinando que a gente, por ser maior de alguém, não faz de nós diferença. Ele diz, olha, se você quer ser servido, é uma lei dos profetas. Se você quer ser servido, sirva as pessoas como você quer que você seja servido. Não vai dar tempo de eu ir lá, mas tem uma oração de Jesus que ele nos ensina a pedir as coisas para Deus e diz no finalzinho, olha, mas tudo que vocês querem que os outros façam para vocês, façam vocês para os outros. Tem um ditado no mundo que diz assim, aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Se eu não puder fazer o bem, eu não faço o mal. Isso é no mundo. Você sabe o que Jesus disse a respeito disso? Aquele que pode fazer o bem e não faz, fez o mal. Ele chama a gente para a ação. Ele mesmo acaba de fazer isso aqui, para a gente encurtar, que eu estou vendo o relógio ali. Ele mesmo acaba de lavar os pés do discípulo, e olha para todo mundo, e sem muito alarde, sem falar, você viu? É Jesus que está lavando o pé, hein? É o Jesus aqui, é o Jesus, Filho de Deus, que está lavando seus pés, então faça igual a mim. Ele fala, não, sem falar muito, ele fala assim, eu dei o exemplo, façam vocês assim também. Ou seja, vocês têm um princípio que vocês têm que aprender. Neste mundo, nós precisamos aprender a servir. Mas, na verdade, o mundo nos ensina só que nós queremos ser servidos. Todas as novelas que eu já assisti, todos os vídeos que eu vejo, todas as propagandas que eu vejo, parece que fala contra isso. Na verdade, você que tem que ser servido. Você luta por isso. Sabe o que um amigo meu dizia assim? Nós devíamos andar com a toalha para lembrar que servir as pessoas é muito bom e é um princípio bíblico para as coisas de Deus. Servir é algo que Deus destinou aos deles. Preste atenção. Se você não tem isso, o Pedro reclamou, né?
O Pedro era o religioso também, logo em seguida aqui, olha aqui para você ver. Versículo de número 5, 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Que era algo diferente. O patrão, o chefe, o senhor lavando o pé dos funcionários, né? Era algo que Pedro falou: opa, pera um pouquinho. O senhor vai lavar meus pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E diz Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe permitiu o Senhor e disse: não somente meus pés, mas me lava a cabeça, a mão, o corpo, quer dizer, me dá um banho completo. Pedro era exagerado em tudo. Lavar os pés também significa limpar do caminho do pecado. Antes de você participar de uma ceia com Jesus, a gente tem que limpar as mãos. Nós estamos limpos, como Jesus falou, nós estamos ouvindo o Evangelho, as mãos estão limpas, mas nosso pé pisa em muitas coisas, no símbolo assim do pecado. Nós andamos muito por coisas pecaminosas. Então, cada vez que nós tivermos um encontro com Cristo, para qualquer situação, nós precisamos aprender a deixar Ele nos lavar o pé. E nós, ao mesmo tempo, aprendermos com a humildade, nós lavarmos os pés de outros. Ou seja, aprender a servir, coisa que não nos ensinam. Nos ensinam a ser servidos. Eu dei esse exemplo. Quando você é criança, pequenininha, ou quando você tem um bebezinho que não consegue cortar a unha. Esses dias eu estava falando da Raninha lá, né? Às vezes eu via ela com o alicatinho, ela arrombava tudo o dedo dela, tentando cortar a unha do pé. Um tempo atrás, agora já está maiorzinha. E eu via aquilo, eu ficava pensando, ninguém vai ajudar ela? Às vezes ela pedia para a Yane, até, pode ter certeza que pedia, vê se a Yane foi. Ia nada, ia Yane. Nós dava, ainda mais, espera um pouquinho, ainda dava risada, porque ela estragava toda a unha, tadinha. Sabe, cutucava tudo, o dedão ficava... Eu estou lembrando disso porque, pode ter certeza, a gente não foi ensinado a servir. Porque se você fosse lá, se a Yane fosse lá e cortasse a unha do pezinho nela, ela ia ficar muito grata, porque ela não tem a capacidade de cortar. Ela não tem a capacidade de fazer naquela época, ainda aquela situação. Quantas pessoas perto de você não têm capacidade nem de saber quem é Deus, precisa de ajuda e a gente não faz nada? A gente não serve essas pessoas. A gente às vezes acusa, às vezes a gente ri, às vezes a gente até debocha, tá vendo? Ela tem que se ferrar mesmo, tá vendo? Tá falei? Nós somos de Deus, quer dizer, aonde está a nossa hospitalidade? Do contrário também, olha para você ver o outro lado. Quando uma pessoa vai ficando de certa idade e ela precisa de alguém para ajudá-la, ela não gosta. De você ver também, é muito reclamação nesse sentido. Tipo assim, eu quero morrer e não quero dar trabalho para ninguém. Por quê? Já é um outro lado da moeda que Jesus critica também. Jesus critica isso também porque ele diz assim, olha, mesmo você sabendo, quando você não tiver situação, você tem que permitir outros te ajudarem também. Você vê que Deus faz as coisas tão certas que muitas vezes o que a gente não faz para um pequenino, que Jesus falou que deveríamos fazer para os pequeninos, talvez depois de grande a gente não ache quem faça por nós. E de repente nos jogue num asilo. Não, se for um asilo muito bem pago ainda, com boas pessoas ajudando, tudo bem. Mas a gente vê quantas coisas acontecem, né, nessas casas que acolhem pessoas de idade. Então, deixa eu falar para você, hospitalidade. Você quer ser bem tratado? É do reino isso. É o princípio que Deus em Jesus estabeleceu no finalzinho, poucas horas. Aqui faltava acho que 18 horas para ele morrer. Ele estava preocupado de ensinar isso para a gente. Ele estava preocupado, em vez de ele estar preso, ele sabia que ia morrer. Em vez de ele estar preocupado, e aí, Senhor, é hoje, hein? É daqui a pouco, hein? Daqui a pouco eu vou sofrer muito, Deus. Não, ele estava preocupado de deixar lições para que a gente soubesse como nos comportarmos nessa vida. Então, o primeiro princípio que nós vimos, investimento. Saiba que aquilo que você quer que venha a crescer na tua vida, que tenha crescimento, que venha a existir, você tem que se dedicar, você tem que se debruçar, você tem que, se preciso for, perder a vida, que é o que Jesus diz, principalmente em tratando de você ser uma semente a ser investida. Você tem que ter um investimento, e é único. A semente, ela não nasce duas vezes, é um recurso único, ou é ou não é. A oportunidade também é assim.
Dificilmente a mesma oportunidade passa na vida 2 vezes para a gente. E é muito raro isso acontecer. Então, esse é o segundo princípio. Bem, então se eu investir, tudo bem. Se eu for humilde, se eu tratar as coisas de Deus decentemente, se eu for alguém que tenha hospitalidade, ou seja, chegou na minha casa, eu trato bem. Naquilo que eu posso e vou fazer o bem. Porque eu sei que se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou fazendo o mal. Jesus nos chama para fazer o bem. Mas vamos aqui nós pensar um pouquinho. Será que nós estamos preocupados em fazer o bem para alguém? Quantas pessoas eu chamei para vir hoje na igreja? A minha vontade, de amigos que eu tenho. Falaram, não, nós vamos estar lá, Maurício, nós vamos lá. Porque eles estavam interessados em saber qual eram os 3 símbolos e os três princípios. Mas não vieram. Amanhã ou depois eles vão estar com dificuldade. Você sabe a minha vontade? Sabe, né? A mesma que a tua. Mas isso não vem de Deus. Você entendeu como o mundo é? Isso não vai vir de Deus. Eu não vou poder agir desse jeito. Porque se eu agir desse jeito, eu estou jogando fora tudo aquilo que Deus tem me ensinado. Eu contei para vocês que eu me preparei tanto para falar um monte com um desses que falou que vinha aqui. Me preparei, que ele fez uma desfeita muito grande para mim na hora do almoço lá. E eu fiquei no outro dia à noite, tudo. Escrevi até, para não esquecer. Com essa frase eu mato ele. Com aquela outra eu acabo com ele. Espera um pouquinho que eu vou falar da tua vida, porque eu te conheço. Sabe? Deus me deu a oportunidade cedinho quando eu chego no serviço. Se ele estivesse aqui, eu ia falar do mesmo jeito. Que eu queria arrasar, eu queria deixar ele cair no chão. Porque ele fez uma desfeita comigo. Sabe quando eu fiquei maquinando a noite inteira? Eu pego. Está pensando que eu sou alguma besta, sou algum trouxa? Vai ver que nunca mais ele vai falar essas coisas para ninguém. Não vai ter uma atitude dessa comigo. Aí, de manhã cedo, foi a oportunidade. Falei, é de Deus, vamos. Estou passando para ir tomar café, ele está entrando para bater o ponto. Falei, é agora, Deus. Ô, vem cá. Ô, fulano, vem cá. A gente chegou perto assim, quando eu fui falar, não saiu. Sabe o que eu fiz? Falei para ele, me perdoa, ontem eu falei muita coisa com você que eu não devia. Aquilo foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Aquele peso do meu coração saiu na hora. Acabou. Ele veio e me deu um abraço e falou, me perdoa também porque eu exagerei no falar com você. Tem coisas que a gente só vê praticando. Eu nunca imaginava que aconteceria aquilo. Então, meu amado, não adianta só investimento. Você vem aqui hoje, é investimento. Você está investindo nas coisas de Deus. É um bom investimento. É um bom lugar para deixar a sua semente. É um bom lugar para você saber que a tua vida aqui muda. Mas isso só não vai adiantar. Você tem que ter esse princípio na tua vida. Quantas vezes você tem pessoas que não pode nem suportar perto? Você entendeu? Deixa Deus agir nesse ponto. Bem, estes são os 2 princípios. Agora eu quero falar de um terceiro que Jesus fez. Porque no final de semana, e hoje, né, que se findou hoje, Jesus se levantou, presta atenção, Jesus se levantou do túmulo. Nesta passagem, quando estava acontecendo tudo isso, vocês imaginam os discípulos como ficaram? Alguém que eles confiavam, alguém que eles estavam dispostos às vezes a dar a vida, acreditavam ser ele filho de Deus, de repente está morto. E já era o 3º dia e nada. Ele disse que ia aparecer o 3º dia, mas deu o 3º dia e praticamente ninguém sabia de nada. Na sexta-feira parece que o inferno tinha vencido. Prenderam o filho de Deus de manhã. Chegou um ponto que até a própria natureza não quis enxergar o que estavam fazendo com ele. O céu se escureceu, o tempo ficou ruim, você entendeu? Porque até a própria natureza não quis ver, fechou o templo. Porque aquilo estava sendo feito a um inocente, não é? À tarde mataram ele. Você imagina você seguindo alguém que de repente está morto. Os discípulos ficaram sem chão. As pessoas que estavam começando a acreditar que Deus existia, Satanás com certeza pensou, vencemos, matamos o Filho de Deus. Mas no domingo, pela manhã, ele nos traz, presta atenção, a maior esperança que ele podia dar para o mundo. Ele sai do túmulo, ele deixa a roupinha dele lá, ele sai e volta e aparece para alguns a princípio. Nós vamos ver isso a semana que vem. E o que ele usa para esse terceiro princípio? Que é para nos dar esperança. Quer ver? Abra aí para a gente, deixa eu achar aqui.
para você ver que esse é o princípio que nós temos que guardar muito no nosso coração. É o princípio do lar. Abra aí em João, um pouquinho para frente, 14. João 14. Quando Jesus começou a contar para os discípulos que ia morrer, o pessoal ficou triste, não é? Só a notícia de uma morte a gente já fica. Notícia, quando fiquei sabendo que a minha mãe ia morrer, tinha câncer naquela época, nossa, né, cai o nosso mundo, né? Você imagina alguém vivendo ali, de repente fala, olha, essa é a última ceia que eu tenho com vocês. Jesus falou, não vou até lá que não vai dar tempo realmente. Ele falou para o povo que estava com ele, meus filhinhos, esta é a última ceia. Eu quis estar esse momento com vocês, mas isso não vai mais se repetir por enquanto. As conversas que nós tivemos não vão ser mais desse nível. O tempo que nós tivemos juntos, isso não vai mais poder acontecer até o dia que eu estiver na vida eterna. Ele diz mais ou menos um discurso desse. No capítulo 14, quando ele está consolando, quando ele está dando esperança, ele diz para os discípulos assim, 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim, digam graças a Deus. Vocês creem em Deus? A Bíblia diz que se eu creio em Deus, eu estou seguro. Se eu creio nos profetas, eu prospero. Se eu crer no Filho dele, isso para mim é paz. Olha, ele diz então, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Jesus diz o seguinte, que é o terceiro símbolo que faz a diferença na nossa vida. Você pode ter tido uma casa. Muita gente teve casa. Mas esse princípio, a tradução aqui é mais para lá. Você sabe a diferença de casa para lá? Muita gente aqui teve casa, que não tem nem prazer de voltar. Volta às vezes aos trancos e barrancos. Não é? Tem muitos pais que não se suportam cada vez de voltar para casa. Aquilo é inferno para ele. Eu já conheci pessoas assim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo, olha, eu vou dar uma esperança maior para vocês. Eu tenho um lar preparado para vocês. O princípio agora é o lar. Isso chama-se esperança. Deixa eu falar para você. Casa é onde você dorme. Eu tive muitas casas. Tive realmente muitos lugares onde eu dormi. Mas lar é aonde você não só dorme. É onde você vai para dormir. Aonde você tem aconchego. Aonde você tem amor. Aonde você recarrega as suas energias. É muito diferente. E ele diz que vai nos preparar uma casa, um lar. Eu me lembro como se fosse hoje, gosto de lembrar isso, porque isso me dá esperança. Eu saber que eu vou estar com meu Pai um dia. Eu saber que eu vou estar com Jesus Cristo. Que eu estou aqui numa caminhada, e eu me lembro muito bem, que parece que Deus fez eu entender isso desde novo. Presta atenção, uma época da minha vida, com 17 anos eu comecei a viajar. 17 anos eu viajava muito, trabalhava fora já. E eu trabalhava em Presidente Prudente, a firma pegava muito serviço em Campo Grande, naquelas regiões distantes, sabe? Às vezes ficava no meio do mato, em fazendas de coronéis lá, fazendo decoração, colocando piso, de revestimento de parede, essas coisas. E eu ia, e ficava muito tempo, e eu tinha uma saudade tremenda para voltar para minha casa, para o meu lar. Embora minha mãe me pegava no pé direto, meu pai brigava comigo, mas eu tinha saudades. E cada vez de voltar, depois em outros lugares, a minha vida foi viajando. Parece que eu fiquei mais tempo fora da minha casa do que na minha própria casa. Mas quando eu voltava, quando eu estava na rodoviária, quando às vezes eu vinha pegando uma estrada, sabe, o coração ia ficando alegre pelo desejo de estar chegando na minha casa de novo, onde estava minha mãe, onde estavam meus irmãos, onde estava meu pai. Ali era a minha casa. Eu tinha o maior prazer. Quantas vezes viajando eu passei Natal fora, viajando para casa, e eu queria estar em casa e não. E eu vou confessar para você, eu chorava às vezes, porque eu queria, mas o trabalho não permitia. Depois de um tempo, eu acabei discutindo com a família, com a minha mãe, e minha mãe me tocou de casa, e eu perdi meu lar. Eu já não tinha para onde voltar. Eu tinha onde dormir, sempre tive. Dormia em hotel, dormia num lugar ou outro, mas eu já não tinha saudade nenhuma para voltar para lugar nenhum. A minha casa deixou de ser meu lar.
E eu tinha um sentimento ruim, porque onde eu estava, para mim, estava bom. Eu não tinha mais vontade de voltar, eu não tinha um lar mais. Eu tinha casa em todo lugar que eu ia, eu continuei viajando. Mas eu já não tinha saudade de voltar. Quem não conhece Deus, quem não realmente não sabe do que eu estou falando, né? Talvez teve muito aí casa, mas lar, onde você é bem tratado, onde você é bem quisto, onde você tem diálogo, onde as pessoas se conversam, é diferente. E essa é a última semente que Jesus nos deu de esperança. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Fala assim: eu vou preparar lugar para vocês. E eu não vou deixar vocês, eu vou voltar e vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam juntos. Vocês fazem parte da minha família. Essa é a esperança que Jesus trouxe depois de nos ensinarmos a investir, né? E aí eu quero que você pense no seguinte: se você aplicar isso na tua vida, faz parte da minha memória, como eu disse aí, e entender que eu tenho um lugar para voltar, entender que você tem um lugar para voltar, que você é um filho amado de Deus, que tudo que você passa aqui, se você pegar essas 3 sementes, ou melhor, perdão, esses 3 princípios e transportá-los para o teu coração e aplicá-los na tua vida, o que vai manter você nos 2 princípios primeiro é a esperança de um dia você estar com Deus, de um dia você voltar para um lar, não para uma casa. Não é a questão de ter minha casa, minha vida, é meu lar, minha vida. Não é uma cobertura que faz uma casa. Não é, porque você já viu quantas famílias têm coberturas em prédios aí, mas não tem uma família, não tem lar, não tem um lugar. E isso eu sei, que se você aplicar realmente isso na tua vida, presta atenção para a gente estar firme. Se você aplicar esses 3 princípios de hoje, investir a tua vida em algo que seja útil, aprender a ter hospitalidade, aprender a ser humilde, fazer aquilo que muitas vezes você não gosta de fazer, mas não é por causa do seu status que você não vai fazer, porque Deus não trabalha desta maneira. Mas se você aplicar isso na sua vida, se você, sabe por que as coisas vão mudar? Se você transportar esses 3 símbolos para o seu coração e vivê-los, você será uma força poderosa de bem nessa terra. Vai ajudar muita gente, vai transportar muita gente para o reino de Deus. Preste atenção, porque você vai dirigir-se para investir sua vida em coisas que importam. Esses princípios são importantes por isso. Tem muita gente dirigindo a vida para aquilo que não serve para nada. Desde o começo, Deus quando começou a chamar o homem, ele disse na Isaías: por que vocês gastam a vida de vocês, o dinheiro de vocês, para aquilo que não te sustenta? Ele diz: se vocês quiserem, venham comigo, comprem de mim, sem dinheiro e sem valor de financeiro, leite e mel, sustento, alegria. Então, esses princípios vão mudar algumas coisas na sua vida a partir de hoje. Presta atenção. Primeiro, porque você vai dirigir-se para investir na sua vida em algo que realmente, em coisas que importam. Você vai se esforçar. Você vai se esforçar em servir a outros e melhorar outras vidas para Deus. O que eu estou fazendo com você é isso. Eu estou me esforçando para servir vocês diante de Deus. Eu não sou bonzinho. Jesus mesmo disse: eu também não sou bom, bom é Deus. Quando você aprender a se esforçar para trazer alguém para a verdade, não para ficar debatendo, não porque achar que é aquilo, não, mas esforçar para que aquela pessoa tenha uma vida melhor. Você vai orientar a tua vida, princípio final, que é a casa, o lar. Se você usar isso, você vai orientar a sua vida, presta atenção, você vai orientar a sua vida à luz do destino final. Você não vai ficar pensando em coisas só da terra. Qual que é o seu destino final hoje? Você já parou para pensar? Eu tenho um destino final. Eu faço muita coisa errada, creia. Creia em Deus e creia também em mim, como Jesus disse. Mas eu sei que meu destino final é a casa do meu Pai. Isso me faz forte. Isso me fortalece. Isso me traz esperança para viver. Tem gente que vive sem esperança porque ele não sabe nem o que vai acontecer com ele. Esse princípio, então, para repetir e terminar. Primeiro, você vai dirigir a sua vida para coisas que são importantes, que importem. Investir na sua vida em coisas que importem. Você vai forçar a servir. Porque para a gente se tornar alguém a servir, a gente tem que se esforçar muito.
servir pessoas, a gente tem que querer. Às vezes a gente tem que, como se diz o Paulo, esmurrar o próprio corpo para servir a outros. Porque nós temos dentro de nós algo que para servir não serve. Não serve, que é o egoísmo. Por isso o símbolo da toalha, né? Servir ao próximo. E ainda mais, quando você sabe que Jesus preparou um lar, você sabe esse lugar que você tem saudade? Não sei você. Se você for de Deus, eu acredito que você já tenha passado isso. Às vezes você está sozinha, dá saudade do lugar que você nunca teve. Você não lembra, tá tido, mas saudade, uma saudade que não tem porquê. Tipo assim, eu vou voltar, sabe? Eu sei esse lugar, eu também sempre tive isso. Principalmente perto da época de Natal. Sempre me dava uma saudade, às vezes no meio de toda a família, todo mundo festando. E eu ficava triste, falava assim, não é aqui ainda meu lugar. Hoje eu sei que não é. Hoje eu sei que esse mundo não pode me satisfazer. Hoje eu sei que Deus tem preparado para mim um lar realmente. E é dele que eu sinto falta. E é desse lar que eu estou fazendo de tudo para não perder esse caminho. Então guarde isso no seu coração. Essa Semana Santa para a gente foi especial. Mesmo que muitos não vieram, está aí um resumo. Queria poder falar muito mais, mas não foi possível. Talvez eu volte a falar na quarta mais um pouco sobre alguns fatos que eu gostaria de ter falado e não deu. Mas eu digo para você, a Semana Santa para você nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Nunca mais. Você vai entender que o que Jesus fez nessa semana, Ele mudou o mundo todo. Num final de semana. E Ele teve o preparo de uma semana para ensinar os dele. Ele não ensinou o mundo. Ele mudou o mundo, mas ensinou os filhos. Você está aqui e está aprendendo. Os outros estão vivendo o que Jesus fez. E se um dia eles não reconhecerem, eles nunca vão estar com Jesus no lar que Ele foi preparado. Vocês entenderam isso? Por isso que é importante a semana para a gente. É importante. Mas é importante saber como nós estamos sabendo agora. E nós vamos continuar sabendo um pouquinho mais. Amém, povo de Deus? Essa Páscoa, que ela possa hoje ainda, né, ter trazido verdadeira mudança. Porque Cristo morreu naquela cruz. Saiu hoje de manhã. Amém? De manhãzinha, Ele estava vivinho. Para te dar a oportunidade de você entrar no reino com Ele. É a melhor coisa que Cristo fez e que Deus fez no final de semana. É fácil mudar uma vida. É fácil mudar o universo. Para Deus tem muitas coisas que para você não dá para ser feito. Mas para Deus não tem nada que seja impossível. Então acredite nisso. Coloque no seu coração isso. 3 coisinhas simples. Semente, investimento. Toalha, humildade. Lar, casa eterna. Guarde isso no seu coração. Viva por esses princípios. Que eu garanto para você que você vai viver muito melhor na tua vida. Não vai andar ansioso. Não vai ficar pensando só em dinheiro. Não vai, e aí o dinheiro vai se aproximar de você. Não vai ficar pensando só em filhos. Porque os filhos também precisam saber que você tem um Deus que é acima de tudo isso. E viver isso aqui. Amém, povo de Deus? Então agora você pode ficar em pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Me chama de pai outra vez, eu te carrego no colo. Seco tuas lágrimas, meu filho pródigo. Volta pra casa. Te quero assim mesmo, num único abraço. Te perdoo e te trato. Oh, como eu te entendo e por você o que eu não faço, o que eu não faço. Um dia eu te vi de joelhos e pensei comigo, vai me chamar de pai, me perdi abrigo e nada. Me chama de pai outra vez, eu te carrego no colo.
olhos e pensei comigo, vai me